Fala pessoal, Análise 2, tudo bem com vocês? Bom, finalmente entraremos no cálculo de estruturas hiperestáticas no nosso semestre. A gente vai introduzir aqui o método das forças para vocês compreenderem esse mencionamento. Mas primeiro, vamos lembrar o que é uma estrutura hiperestática, certo? Aqui a gente está vendo uma viga engastada, beleza? Então temos a reação RA, MA e HA. E se a gente aplicar aquelas condições de equilíbrio, somatório de forças, somatório de X, somatório de forças em Y e somatório de momentos, a gente consegue determinar todas as reações de apoio, certo? Por quê? Eu tenho três equações, que são as condições de equilíbrio, somatório de momentos, forças em X e forças em Y, e temos também três reações de apoio, que são as nossas incógnitas. Então, três equações, três equações, três incógnitas, a gente tem um sistema determinado, a gente consegue determinar todas essas reações. Só que, olha lá, vamos colocar mais uma reação de apoio, se é possível? Geralmente quando eu tenho uma estrutura normal de modificação, eu sempre trabalho com estruturas que vão ter mais de três reações. Então vamos ver que a gente bota uma reação de apoio aqui. Apoio de primeiro gênero, certo? Vai surgir o que aqui? Uma reação RC vertical. E agora? Eu tenho três condições de equilíbrio entre as equações, agora quatro reações de apoio. E aí, dá para calcular aplicando as condições de equilíbrio? Não dá. Então aqui eu entro numa análise de uma estrutura hiperestática. Como é que eu vou determinar essas reações de apoio agora? Nesse caso aqui eu estou numa estrutura hiperestática de grau 1, certo? Eu estou com uma incógnita a mais no meu sistema. Poderia ter dois, poderia ter três, mas primeiro vamos trabalhar com uma só. Entendendo a de uma, a gente consegue entender como eu calculo mais reações. Bom, olha só. Já que a gente não consegue calcular as estruturas hiperestáticas, o que eu vou poder fazer? Como é que eu faço para poder analisar ela? A análise estrutural, as estruturas isostáticas, a gente não aprende à toa. Elas são as únicas estruturas que a gente consegue determinar as reações apenas pelas condições de equilíbrio. Então eu tenho que fazer essa estrutura hiperestática aqui se transformar em uma estrutura isostática que eu conheça. Bom, onde eu consigo transformar isso aqui? Eu vou ter que tirar uma reação para isso, certo? Eu posso escolher qualquer uma delas. Vou escolher o RC para retirar. Quando eu faço isso, vou chamar ela de meu hiperestático, X1, certo? Ao fazer isso, vamos fazer uma análise de deformação, de deslocamento. É o deslocamento que é importante aqui para a gente entender aqui o método das forças. Minha estrutura original, dessa forma, ela vai ter um deslocamento parecido com esse aqui, certo? Então vai começar aqui um deslocamento sem rotação, então ele passa a ter esse ponto aqui, faz uma inflexão, vira curvatura, e aqui o deslocamento é zero. Por quê? Tem uma reação vertical. Então o deslocamento nesse ponto aqui, que a gente vai chamar aqui de sigma minúsculo 1, nesse caso aqui é igual a zero. Beleza? Não há deslocamento vertical na direção do nosso hiperestático, que é a reação de apoio. Quando eu chamo ele de hiperestático, eu vou tirar ele da análise, certo? Tirando ele, eu passo a ter uma estrutura isostática. Então, vou continuar aqui com a minha carga P, no meu ponto B. E olha só, ao tirar, como é que fica o deslocamento agora? Ele passa a ter esse comportamento. O que aconteceu? Surge um deslocamento aqui. Esse deslocamento aqui, a gente chama de sigma 10. Certo? Que é o deslocamento na direção do hiperestático e zero no nosso carregamento real. São as cargas que estão realmente atuando na estrutura. Isso é mais uma nomenclatura, certo? Bom, só que agora o que vai acontecer? Isso aqui é o real? Não é, certo? Mas o que está acontecendo? Eu aplico essa carga, a mistura sofre esse deslocamento, só que eu tirei uma carga aqui, certo? Então eu estou transformando isso aqui em duas análises de uma estrutura isostática. Para eu ter essa estrutura novamente, eu preciso somar nessa análise de deslocamento uma nova estrutura, só que agora com uma carga igual ao nosso hiperestático X1, correto? Bom, o que vai acontecer nisso aqui? Quando eu aplico essa carga, a estrutura vai sofrer esse deslocamento, correto? E esse deslocamento a gente chama aqui de sigma 1
asterisco a princípio, que é o deslocamento devido à aplicação da carga x1, que é quem? A nossa reação de apoio. Bom, são duas estruturas isostáticas que, olha só, se a gente somar uma com a outra, vira o quê? A nossa estrutura hiperestática. Então, o que eu posso falar do deslocamento? O deslocamento sigma 0 mais esse deslocamento sigma 1 asterisco tem que dar quanto? Se a mistura real, o deslocamento é 0, os dois somados tem que dar sigma 1, que é o nosso 0 aqui a princípio, certo? Então perceba o seguinte, é a partir disso, a partir dessa análise do deslocamento, que a gente vai determinar as reações de apoio. Bom, quem é sigma 0? Sigma 0 a gente já sabe, certo? É o deslocamento devido à aplicação dessa força. Posso usar o quê? Princípio dos trabalhos virtuais. A análise do carregamento real aqui vai ser a carga P, certo? E a análise virtual vai ser o quê? Tiro o carregamento real e aplico uma carga unitária na direção do deslocamento que eu quero determinar. Então eu consigo determinar sigma 0, beleza? Bom, e quem é sigma 1 asterisco? O deslocamento devido à carga do hiperestático x1. E agora? O que eu vou fazer? Vamos dar um tempinho aqui? Vamos fazer uma analogia aqui então. Para as estruturas que trabalham em regime elástico, vamos lembrar, as tensões são proporcionais às deformações, certo? Então se eu aplico uma força, surge um deslocamento. Se eu aplico uma outra força, surge um deslocamento na mesma proporção. Então vamos lá, apliquei 1 kN, desloquei 1 centímetro. Apliquei 2, deslocou 2 centímetros. Se eu aplicar 3, vai deslocar 3 centímetros, porque as deformações são proporcionais às cargas aplicadas, beleza? Isso vai ajudar muito, então, porque percebe, para eu ter um deslocamento igual a sigma 1 asterisco, eu preciso aplicar x1, que é a nossa reação de apoio, certo? Mas se eu aplicar uma carga de 1 kN, se eu aplicar a carga de 1 kN, surge o deslocamento sigma 1, certo? Se eu aplicar 2 kN, vai ser 2 vezes sigma 1, e assim por diante. Vai chegar uma hora que eu vou atingir sigma 1 asterisco. Isso vai acontecer quando eu aplicar o nosso x1, que é a nossa reação de apoio. Como é proporcional, eu posso falar que sigma 1 asterisco vai ser o quê? Igual ao deslocamento de uma carga unitária vezes, quantas vezes? x1 vezes esse deslocamento. Certo? Se eu aplicar x1 vezes o deslocamento sigma 1, eu chego ao deslocamento sigma 1 asterisco, que é quem a gente está buscando. Então eu estou comparando esse deslocamento com o deslocamento de uma carga unitária. E o deslocamento de carga unitária lembra de quem? Princípio dos trabalhos virtuais. E olha que beleza, está na mesma direção do deslocamento que a gente calculou anteriormente. Então vai ficar bem simplificada a nossa análise, olha só. Jogando essa equação na equação de cima, nós vamos ter esse final. O sigma 1 é igual a sigma 0 mais sigma 1 vezes x1. Quem é sigma 1 no nosso caso? 0. Então, eu posso falar que sigma 0 mais sigma 1 vezes x1 é igual a 0. Sigma 0 é o deslocamento devido ao carregamento real na direção do nosso hiperestático, na reação que a gente retirou, e sigma 1 é o deslocamento devido à aplicação da carga unitária. Mas, poxa, professor, o deslocamento aqui eles são no sentido contrário. Sim, tem que ser. Mas lembra lá na análise do princípio de trabalhos virtuais que o sentido não era importante para a gente? Então, nesse caso aqui, quando eu vou analisar a análise virtual do sistema principal, se eu colocar aqui a carga unitária para cima, o que vai acontecer com o sinal final? Lá no final, o deslocamento vai dar negativo. Por quê? O sentido real é o sentido contrário à carga que eu apliquei. Então, olha que beleza. Como é que vai ficar então a nossa análise final aqui? Vou até apagar a parte aqui de cima. Dá um minutinho? Agora. Usando esse espacinho aqui de cima, então, sigma 0, deslocamento no ponto do hiperestático devido à aplicação da carga real. Então, pelo princípio dos trabalhos virtuais, nosso sigma 0 vai ser a integral do momento devido à carga real, vezes a integral do momento devido à carga
virtual que a gente aplica na direção do deslocamento que a gente quer saber. E tudo isso repetido para todos os esforços. E todas aquelas variedades são levadas aqui para o método das forças também. Cortante é desprezível, então eu posso já cortá-lo. Torção geralmente não vai aparecer, e quando eu tenho um momento normal, posso desconsiderar normal também, porque quando comparado as duas, o momento é muito mais significante, certo? E quem vai ser sigma 1? Sigma 1 é o deslocamento devido à carga unitária aplicada, certo? Então quem é o carregamento real para essa carga unitária? 1 kN no ponto C. E quem que é a carga virtual? 1 kN no ponto C também. Então na análise de sigma 1, o deslocamento devido à carga unitária, tanto o sistema principal como o sistema virtual no qual desse deslocamento são os mesmos. Então a gente pode falar que o sigma 1 vai ser igual à integral do produto das duas equações devido ao carregamento unitário, dividido por aí, mais a parcela da normal, virtual para os dois, e o mesmo para o restante, torçor virtual para os dois, mais o do cortante virtual para os dois. Mais uma vez com as duas considerações, cortante podendo zerar, e aquelas mesmas coisas que a gente já trabalhei desde o início lá de conservação de energia. Beleza? Então é assim que a gente vai calcular esses deslocamentos. Esse sigma 0 e sigma 1 são chamados coeficientes de flexibilidade. São eles que a gente vai utilizar para poder determinar a reação de apoio. Se eu tenho sigma 1, 0, tenho sigma 1, quem que sobrou na minha análise? x1. Quem que era x1? A reação de apoio a mais do meu sistema. Então olha só, a partir do momento que eu calculo x1 aqui por essa equação, eu achei a reação RC. Sobrou quem? As outras reações. Só que agora eu tenho 3 equações e 3 incógnitas sobrando no nosso sistema. Eu passo a ter uma estrutura isostática, vamos dizer assim, porque eu determinei uma das reações de apoio. Então o método das forças ele serve para a gente encontrar as incógnitas que estão a mais no meu sistema. A partir disso, eu consigo usar as mesmas condições de equilíbrio que a gente já usava anteriormente para calcular as outras reações de apoio. Certo? Bom, ficou um pouquinho confuso aí, não deu para entender? Vamos aplicar esse exercício para ficar mais fácil o nosso entendimento. O exercício vai começar agora. Bom, pessoal, então determine as reações da viga abaixo. Estou com 4 reações, 3 condições de equilíbrio. Então, estou com uma incógnita a mais no meu sistema, estou com hiperestático 1. Isso é uma estrutura hiperestática. Então, vamos escolher uma das reações aqui para retirar e transformar ela numa estrutura isostática. Vou usar a mesma que a gente utilizou aqui na teoria. Então, eu vou tirar o RC. Então, eu vou chamar o meu RC de hiperestático X1. A partir disso, eu vou retirar essa reação e estudar os deslocamentos que estão acontecendo quando eu retiro essa reação nesse ponto. Então, a primeira análise que a gente vai fazer é a análise com carregamento real, que a gente chama de sistema principal. Certo? O que temos aqui no sistema principal? Nós temos uma viga, então, engastada, já que eu tirei a reação lá do final. Então, agora eu vou ter reações, só que essas reações são para o sistema principal, então eu vou chamar eles aqui de RA', H' e momento MA', para não confundir com as reações reais, porque são reações diferentes. Percebam, não tem mais aquela reação no final. Então aqui eu tenho o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C, onde aqui é uma carga de 50 kN. Certo? Bom, então vai surgir aqui o nosso deslocamento sigma 0. E para isso a gente tem que calcular primeiro as equações para o carregamento real, depois para o carregamento virtual. Então, no carregamento real, eu vou entrar sempre para o lado direito, certo? Porque eu não preciso calcular as reações de apoio aqui. Se eu tentar para o lado esquerdo, teria que calcular as reações. Então, eu vou facilitar a minha análise. Então, aqui eu tenho uma seção S1 e aqui eu tenho uma seção S2. Ambas eu vou entrar pelo lado direito. Então, aqui o X2 e aqui o nosso X1. Beleza? 6 metros aqui de AB, 6 metros de B até C. Bom, o que teremos aqui então?
para a seção S1. A seção S1, eu estou entrando pelo lado direito, meu x igual a 0 está aqui no ponto C, aqui é uma variação de carga. Então a seção S1 só vale de B até A, que é x igual a 6 até x igual a 12, não é isso? Então, x de 6, vou mudar a cor aqui. O x é de 6 até 12. E o que nós temos aqui? Temos uma seção em verde S1, entrando pelo lado direito. Aqui tem um ponto C e aqui eu tenho um ponto B. No ponto B, estou com uma carga de 50 kN. E o nosso x1 aqui na seção S1. De B até C, valor fixo de 6 metros. Quem vai ser a equação de momento aqui então? A carga de 50 está no sentido negativo, então a mx vai ser menos 50. E quem é a distância? x1 menos 6, estando na seção até a carga de 50. Então é x menos 6. Mx então vai ser menos 50x, menos com menos mais 300. Beleza? Então essa é a equação do momento para o carregamento real no meu sistema principal. Beleza? Bom, e na seção S2 vai ser o quê? O meu S2, eu estou com x. Agora ele vai do ponto C, certo? Nesse trecho aqui, de 0 a 6. Então eu estou de 0 até 6. Nós temos aqui uma seção S2. Entrando pelo ponto C, tem o que para cá de carga? Nada, certo? Se não há nada, vou botar aqui x2, a equação do momento vai ser mx igual a 0, certo? Então eu fiz aqui a análise para o carregamento real. Falta agora fazer a análise para o carregamento quê? Virtual, certo? Então vou botar aqui do lado. Carregamento virtual. No carregamento virtual, para calcular esse deslocamento σ0, eu vou aplicar uma carga na direção desse deslocamento. Só que ao invés de colocar na direção do deslocamento, eu vou colocar ele na direção da reação de apoio que eu imagino. Então, essa é a adaptação que a gente vai fazer aqui no método das forças. Ao invés de colocar a carga na direção do deslocamento, que eu imagino que seja o deslocamento, eu vou colocar a carga na direção onde eu imagino que é a reação de apoio, ou seja, no contrário ao deslocamento real. Isso vai ajudar a estimar lá na frente, não se preocupe. Bom, então no carregamento virtual, o que eu tenho? Tenho uma viga encastada, aqui ponto A, ponto B e ponto C, e lá no ponto C eu vou aplicar minha carga virtual, que é uma carga de 1 kN na direção da reação de apoio, que não deixa de ser na direção do deslocamento, só o sentido que é o contrário. Bom, aqui eu não preciso de variação, não tem variação de carga mais, então eu posso fazer uma seção única. Vou chamar só aqui de S3, para não confundir. Então, aqui é o meu X3. Como não há variação de carga, eu posso falar que S3 está no intervalo aqui de 0, que é o ponto C, até o ponto A, que é 12. Então ele vai ser válido tanto para S1 e S2 do meu sistema do carregamento real, certo? Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos uma seção S3 entrando pelo lado direito com o ponto C e uma carga de 1 kN para cima, certo? Não precisei calcular as reações de apoio aqui, já que eu teria aqui um RA barra, HA barra e um MA barra. Não precisei porque, entrando pelo lado direito, eu consigo calcular o meu momento flutor. Então, quem vai ser aqui? Vou botar aqui o nosso X3. A equação do momento virtual. Meu MX, aqui agora, MX barra vai ser positivo 1 vezes X, ou seja, X, no intervalo de 0 até 12.
Então, fiz todo o meu carregamento real e todo o meu carregamento virtual. Consigo calcular sigma 0? Consigo. Tenho as equações do carregamento real e as equações do carregamento virtual. Sigma 0 tá show. Então, vamos calcular ele aqui? Vamos apagar. Bom, então nosso coeficiente de flexibilidade vai ser as integrais de momento, já que é o único esforço que a gente tem que gerar de energia, tanto do trecho AB como do trecho BC, certo? Só que aqui, no virtual, serão as mesmas equações, já que essa 3 abrange desde C até A. Então vamos calcular sigma 0, substituindo então, sigma 0 vai ser trecho AB é a integral de 6 até 12, certo? É o nosso AB aqui, 6 a 12, nos dois casos, do equação do momento real, menos 50x mais 300, e o virtual, x positivo, dx sobre aí. E para o trecho BC, vai ser a integral de 0 até 6, carregamento real 0, virtual x sobre aí, dx. Então essa parcela você vai ver que vai dar 0, beleza? Então, continuando aqui, sigma 0 vai ser a integral de 6 até 12, aplicando distributiva, menos 50x ao quadrado, mais 300x sobre aí, dx. Posso dividir isso em duas integrais. Então, sigma 0 vai ser a integral de menos 50, sai da integral, que é constante, sobre aí, sobre a integral de x ao quadrado, que é x ao cubo, sobre 3. De C de 12 a 6, então vai ficar aqui 12 ao cubo sobre 3, menos 6 ao cubo sobre 3, que é o nosso intervalo, mais 300 sobre aí que sai da integral de x, x ao quadrado sobre 2, então 12 ao quadrado sobre 2, menos 6 ao quadrado sobre 2. Calculando sigma 0 aí, no final, a gente vai encontrar um valor de menos 9.000 sobre aí, valor negativo. Faz sentido ser negativo? Faz. Lembra que a gente aplicou a carga virtual na direção da reação de apoio, ou seja, na direção contrária, no sentido contrário ao deslocamento que a gente imaginava que poderia dar? Então esse valor tem que dar negativo. Por quê? Eu botei um inclinado para cima, só que o deslocamento vai para baixo. Então o sinal está mostrando isso para a gente. Certo? Está faltando o que agora? O sistema virtual. Vamos fazer a análise dele? Agora. Está aqui. Sistema virtual vai ser a análise de uma carga unitária gerando o deslocamento sigma 1, que a gente quer encontrar para calcular o x1 no final. Isso lembra alguma coisa? Lembra. Era quem? O carregamento virtual da análise anterior. Então, a equação do momento do carregamento real, que é esse 1 kN, vai ser o quê? De 0 até 12, x. E quem vai ser o virtual? Carga unitária na direção do deslocamento que eu quero saber. Continua sendo 1 kN, gerando o mesmo deslocamento. Certo? Então, tanto o real como o virtual vai ser a mesma equação. Então, o sigma 1 asterisco aqui vai ser o quê? Vou fazer em azul agora, que o meu pincel preto começou a falhar. Então, sigma 1 vai ser a integral do trecho AB, melhor, vamos fazer em vermelho, porque o azul também começou a falhar. Então vai ser vermelho. A integral do trecho AB, certo? Do momento real virtual, vezes o virtual sobre aí, mais a integral do trecho BC, do momento virtual sobre EI. Só que vamos lembrar o seguinte, lembra no virtual que não tinha variação de carga? Então era uma seção direta de C até A. Então eu posso transformar isso tudo numa integral única. A integral de A até C, não é isso? Vamos lembrar que eu tinha uma seção S3 partindo de x igual a 0 no ponto C. Olha lá, intervalo de 0 até 12, tá? Então é uma integral só que eu vou fazer aqui. Integral de A até C. Substituindo então, eu tenho a integral no intervalo de 0 até 12, que é todo o trecho AC. Que é o momento real, virtual x sobre EI.
Então, é como se fosse o momento virtual ao quadrado, certo? Então, σ1 vai ser a integral de 0 até 12 de x ao quadrado. 1 sobre i sai da integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Então, aqui vai ficar 12 ao cubo sobre 3. Vamos encontrar um σ1 aqui na nossa análise, igual a de 576 sobre EI. Agora, positivo, né? Já que o deslocamento está na mesma direção da carga unitária que a gente está aplicando. Agora é só aplicar o princípio do método das forças. Vou botar aqui embaixo. Pelo método das forças, o que nós temos aqui pelo método das forças? A gente sabe que σ1 0 mais σ1 vezes x1 é igual a 0. Quem que é σ1 0? Menos 9.000 sobre i. Então, menos 9.000 sobre i. Mais, quem é σ1? 576 sobre i, que multiplica x1, tem que ser quanto? 0. Só isolar, menos passa para lá positivo, 576 sobre i vezes x1 é igual a 9.000 sobre i. i corta com i, então perceba, nesse caso aqui, o material e a seção não estão interferindo no cálculo da nossa reação de apoio. Então fica 576x1 igual a 9.000. Passo dividindo, encontraremos um x1 aqui igual a 15,675 kN, já que quem a gente tirou foi a reação de apoio RC. Então isso significa que a reação RC é igual a 15,675. Então encontramos uma incógnita a mais que estava no nosso sistema. Podemos calcular agora as outras reações. Vamos fazer isso agora. Antes de continuar, só uma correção. Aqui não é 675, não, é 625. Certo? Agora sim podemos continuar. Para o cálculo das demais reações, já sabemos que RC é 15,625 pelo método das forças. Então eu consigo calcular as outras reações de apoio agora pelas condições de equilíbrio. Então, ó, somatório de momentos em relação ao ponto A. Vou botar aqui sentido positivo no sentido anti-horário, igual a 0. Nós temos aqui, fazer em verde agora, RC no sentido positivo, que eu adotei, 15,625 vezes 12, certo? Menos a carga de 50, 50 vezes 6, mais quem gera no momento, a reação de momento, sentido positivo, mais MA igual a 0. O nosso momento MA aí vai dar para a gente um valor de positivo 112,5 kN vezes metro. Somatório de forças em Y agora. Positivo para cima. Nós temos aqui reação RA, menos a carga de 50, mais 15,625. Isso aqui tem que ser igual a 0. Isolando o RA, vamos encontrar aqui um valor de 34,375 kN. E por fim, somatório de forças em X, não temos nenhuma carga horizontal, então nosso HA vai ser 0. E assim determinamos todas as reações de apoio dessa viga hiperestática. Percebam a diferença aqui, que já dá para enxergar, que o engaste faz. Se aqui fosse um apoio rotulado normal, eu teria uma carga de 50 no meio do vão de uma viga bem apoiada, então as reações teriam que ser iguais, certo? Então tem que ser 25 de um lado e 25 do outro. Quando eu engasto aqui o meu ponto A,
que acontece? O engastamento ele puxa mais carga para ele. Por quê? Ele está evitando que a estrutura desloque nesse ponto. Então todo engaste tem a tendência de puxar mais carga para ele. Puxando, olha ao ponto de ter um valor aqui de 34,375 nesse ponto, em relação à RC de 15,625. Então toda vez que a gente tem uma borda, um trecho engastado e o outro lado apoiado, o engaste ele sempre tem a tendência de puxar mais reação para ele, certo? Isso é uma boa análise de aplicação que a gente pode ver no dimensionamento de lajes mais para frente, lá em concreto 1. Existem, quando eu tenho planos de apoio onde um lado a minha laje é engastada e do outro lado a minha laje é apoiada. Esse engaste ele sempre tem a tendência de puxar mais carga. Isso tem a ver com a hiperestaticidade da minha estrutura, certo? É uma boa conclusão que a gente consegue chegar pela análise desse exercício. Bom, pessoal, o restante para pórtico e para treliça, a análise vai ser a mesma coisa. O que vai mudar é só que em pórtico eu vou ter que fazer aquele equilíbrio de base, calcular os esforços, e em treliça os esforços normais. Mas a tendência da análise é sempre a mesma. Calcular o sigma 0, que a gente calculou anteriormente, que é o deslocamento por carregamento real, e depois calcular o sigma 1, que é o deslocamento da carga unitária. Só fazer o produto das duas cargas virtuais que vocês fizeram a análise. Então eu continuo tendo o mesmo trabalho do princípio dos trabalhos virtuais, só acrescenta mais uma análise, que é sigma 1, a análise do coeficiente de flexibilidade para deslocamento de carga unitária. Restante é a mesma coisa, certo? Por isso que eu falo que é uma sequência essa matéria. Quando a gente entende o início, tudo até o fim fica de uma maneira bem mais tranquila, certo? Bom, próxima semana a gente vai trabalhar com pórticos, depois treliças e aí finalizamos o nosso semestre, beleza, galera? Bom, então um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa videoconferência para vocês poderem tirar dúvida. Um grande abraço, tchau, tchau!